Ei, cheguei. Aleluia. Existe um rompimento acontecendo essa manhã aqui. Já disse ontem lá com o Marcelo, não é, que por ser uma autoridade natural, um general de guerra, um homem preparado para a batalha, eu costumo olhar para homens, olhar para batalhões postos em forma e perceber o momento espiritual que eles estão vivendo. E nessa manhã eu olho para um exército, eu olho para um povo que se une para guerrear uma guerra boa, fique tranquilo. Não é uma guerra que envolve morte, é uma guerra que gera vida. Aleluia. E enquanto cantávamos aqui, né? A terra clama, chama, chama. Na verdade, Natal é uma terra a ser conquistada. Natal é uma terra a ser ganha para Jesus. E ela está chamando. E houve um tempo, nós vamos falar sobre isso no dia de hoje, nessa manhã. Houve um tempo de construir quando ninguém estava vendo, pastor. Construir no subterrâneo. Houve um tempo, pastor Marcelo, em que pouca gente sabia quem vocês eram. Porque as estruturas estavam sendo construídas por baixo, quando ninguém vê. Nós tivemos uma igreja, temos uma igreja em Vila Leopoldina, pastor Janduí, que vai estar com vocês aqui. Lá foi gasto algo em torno de 2 a 3 milhões na fundação, amado. E eu dizia para o pastor, a gente está gastando tanto dinheiro no chão, ninguém está vendo esse dinheiro. Mas algo grande só pode crescer se houver estrutura. E eu percebo no meu espírito que a estrutura foi estabelecida. À custa de muito esforço, de muita oração, de muita declaração. Faz parte. Diga, faz parte. Não tema os processos. Fazem parte do crescimento. Diga comigo, processo faz parte do crescimento. Diga comigo assim, só vive o destino quem suporta o processo. E aí o Espírito Santo veio ao meu coração dizendo assim, porque eles suportaram o processo. Porque eles suportaram o processo. Porque eles suportaram o processo. A estrutura grande está vindo. Ei! Porque a terra clama. E outra visão que Deus me mostrou enquanto estávamos aqui cantando. Vocês sabem que eu sou militar, né? Sou general. De 2 estrelas, pastor, não de 4. Eu sei que eu recebi isso por profecia, por revelação. Não é porque os generais, eles primeiro são de 2 estrelas, depois de 3 estrelas, depois de 4 estrelas. Eu não sou nem tão velho assim para ser um general de 4 estrelas. Né? Mas, quem sabe, né? É um processo. É um processo. Para você chegar lá, tem que suportar o processo. E outra visão que Deus me deu, amados, foi uma visão que me é muito peculiar, muito comum, é de um corneteiro que trabalha junto com o comandante. Vem cá, pastor. Quero mostrar isso para você antes de você sentar, ok? Funciona mais ou menos assim. Ele é o comandante, ok? Ele, num quartel, numa tropa, por exemplo, de 5.000 homens formados, 5.000 homens formados à frente dele. Ainda bem que você entendeu. Ele por si só não tem como a sua voz natural dizer tudo que ele quer dizer. Aí o que ele faz? No quartel, o que a gente faz? A gente coloca do lado dele um corneteiro. E aí quando ele quer que a tropa faça sentido, né? É uma posição. Ele vira para o corneteiro e fala assim: toque sentido. Toque sentido. Isso. E aí o corneteiro
reproduz aquilo que está no coração do comandante. Eu não sei se você está entendendo, amado, né? Naturalmente falando, é um general e aqui é um inspetor da PF. Mas nesse momento, é o comandante falando para o corneteiro. Então o que eu vou dizer aqui nessa manhã, amado, nada mais é do que o que está no coração dele e vai ser projetado para você. E agora eu falo com os pastores que estão aqui à frente. Sejam fiéis corneteiros. Porque o povo precisa receber as ordens daquilo que está sendo gerado. A terra clama, a terra chama por isso. E meus amigos, vocês vão ver o que vai acontecer. Ei, diga comigo assim: muitos ouviram, poucos creram, mas todos verão. Pode se sentar? Aleluia. Obrigado, queridos. Se você do teclado quiser ficar comigo aí. Obrigado, gente. Aleluia. Muitos ouviram, poucos creram, mas todos verão. Eu acho que você deve pegar essa verdade para você, viu? Até porque eu peguei essa verdade para mim também. Essa frase também não é minha, é do meu paizinho, pastor Janduí. Você percebe que, pelo menos em 2 oportunidades aqui eu falei dele. Porque faz parte do processo você andar debaixo de alguém que é maior que você. Aprender pela imitação. É isso mesmo. Isso é um conselho bíblico. Imitar a fé daqueles que têm, pela sua perseverança, alcançado a promessa. Então eu quero lhe falar nessa manhã, amado, de processos. Amém? Quero lhe falar da forja, não é? Nosso tema nessa manhã. Pastor Palhano, quando me convidou, quero agradecer. Muito obrigado, pastor. Né? A nossa diretora também, Lucerna. Verdadeiramente, ele disse aqui que se sente honrado de eu estar aqui, mas na verdade é o contrário, viu, rapaz? Porque eu sou um dos verbossauros, né? Eu já tenho aí 23 anos de Ministério Verbo da Vida. Mas eu encontrei um dinossauro mais antigo que eu. Não é de vez em quando, né? Não é muito raro a gente encontrar dinossauros. Você já encontrou um dinossauro pela rua aí, não? É difícil, né? E nessa manhã me aprove ao Senhor, amados, me dar a grande honra, o privilégio de estar aqui junto com você, pastor. Né? Afinal de contas, nós estamos militando um bom combate, o bom combate da fé. Sabe que você precisa aprender a combater os seus combates? Tem combate que não vale a pena entrar não, amado. Aleluia. Tem combate, amado, que você vai perder tempo, vai ganhar, vai investir esforço, dinheiro, bens, e não vai ganhar muita coisa. Não é sem razão que o apóstolo Paulo, ao terminar a sua carreira, ele diz: combati o bom combate. É claro que ele está falando aqui do combate da fé, mas eu também estou falando de bons combates. Uma tropa, um exército, ele não entra em todas as batalhas. Tem batalhas que ele evita. Olha, eu gosto de muito reteté, sabe? Eu sou um pastor que gosta do movimento. Ontem lá a gente fez um movimento bom, não foi, pastor? O Sou da Fé foi um sucesso. É um espaço mais ou menos como esse que a gente precisa, não é, pastor Marcelo? Tinha um povo que nem mais esse aqui, mas era um negócio desse tamanho, rapaz. Então eu não podia nem mandar o povo correr, que não tinha lugar para correr, né? Mas hoje você pode correr. Inclusive o senhor, viu, pastor? Aleluia. Inclusive o senhor, pastor. Ei! 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 Aleluia! Ei! 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 Aleluia! 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 Ei! Ei! Pastor, por que eles estão correndo? Porque eles viram alguma coisa que você ainda não viu. Porque quando você vira, amado,
costumo dizer uma frase que também ouvi de um grande amigo meu. Ele diz assim: quando uma revelação desce para o coração, ela explode no pé. Aleluia. Então está na hora, amado, de você deixar ela explodir no pé. Eu não falo só de correr dentro da igreja, eu falo principalmente de correr a sua carreira, de correr o seu destino, amado. Deus tem lhe chamado e me chamado para cumprir destinos proféticos. Somos os guardiões proféticos da revelação e da promessa e da palavra de Deus. Deus espera, amados. Deus está, como a palavra de Deus diz, com os seus olhos sobre a terra, procurando aqueles em quem possa depositar o seu poder. Eu não sei quanto a você, amado, mas eu tenho levantado a minha mão todos os dias, dizendo: Pai, pode derramar sobre mim. Eu sou alguém fiel. Eu sou alguém que está disposto a correr a carreira. Ei, aleluia. Talvez você não conheça a minha história, eu quero contar um pouco dela rapidamente. Não é? Como disse aqui, estou nesse ministério, amados, há 23 anos. E você não ouviu falar de mim. Está ouvindo agora. Não é? Porque houve uma estratégia pelo nosso bispo Guto de me chamar justamente naquele evento, na conferência em que o reverendo Kenneth Hagin, não é Reagan, é Reagan. É piada interna, você não entendeu não, mas está tudo bem. É aprender a falar certo, né? Ele veio de Tulsa para nos visitar e aí aprove, né, uma ideia do bispo Guto, e nós fazemos uma homenagem a ele. E como ele foi soldado, ele disse assim: Jason, já que você é um general, que tal você fazer uma homenagem para um soldado antigo? Interessante, né? Talvez se você fosse o general, você ficaria constrangido, mas eu vou fazer uma homenagem para um soldado? Logo mano. Eu peguei a ideia, comprei de pronto. Falei: rapaz, bispo, estamos juntos. Vamos fazer algo para ele, para tocar a vida desse homem. E aí, por causa disso, amados, eu fui convidado para ministrar na conferência, não é? Eu fico pensando quantos ministros, pastor Palhano, gostariam de ter tido a oportunidade que eu tive, não é? Rapaz, o camarada ministrou na conferência do Kenneth Hagin. E, na verdade, ministrou 2 vezes, não foi uma vez só, não. Talvez, se você não estivesse preparado para isso, você subiria ao seu coração orgulho. Uau, eu sou o cara. Está vendo? Ministrei na conferência do Kenneth Hagin. Está vendo? Olha só como eu sou bom. Mas sabe, Deus nunca vai te colocar numa posição dessa se o coração seu não estiver preparado. Deus nunca vai te elevar, amado, se essa elevação vai gerar uma queda lá na frente. Eu não sei se você está percebendo a unção, amado, que está nesse lugar. Diferentemente dos movimentos, né, dos barulhos e dos retetés, que são muito bons. Nessa manhã o Espírito Santo está nos ensinando de uma maneira bem mansa. Estou falando devagar, para que a lâmina do Espírito possa entrar bem devagar. Sabe? Ela vai entrando bem devagar, você vai rindo e ela vai entrando. Você vai se alegrando e ela vai cortando. Eita, Deus bom. Bom dia. Eita glória. E também do lado natural, preciso lhe dizer, não é? Vocês têm aqui um pastor que tem 31 anos de Polícia Rodoviária Federal. Temos ali um delegado, autoridades naturais. Eu sou um general do Exército, da ativa do Exército Brasileiro, né? Trabalhando no Ministério da Defesa agora. E eu estou no Exército, amados, há 37 anos. Não começou agora. Sabe por que um general pode estar nessa posição e não ficar envaidecido ou embebecido com esse poder e com o cargo que existe na autoridade? Amados, aquele cara lá de Mateus 18 era um centurião. Um centurião, comandante de uma centúria romana, é um capitão. E Jesus se
se admira da autoridade daquele homem, porque ele entende, ele diz a um vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. Aquele ali era capitão, amado, eu sou general. Está bem acima. Um general, amado, naquela época era como se fosse Pilatos. Tinha poder de vida e morte. Está entendendo? Está entendendo a quantidade de poder que está na minha mão? Naturalmente falando. Mas isso só foi possível, amado, eu só cheguei nesse lugar por causa de 37 anos. Isso é processo. Eu vou lhe dizer, amado, não tenha pressa de passar pelo processo. Vai doer? Vai. Vai apertar? Vai. Vai ter decepção no meio do caminho? Vai, amado. Mas isso faz parte do crescimento. Isso é processo. Estes pastores que estão aqui à frente, pastor Palhano, eles ainda não sabem da próxima fase na qual eles vão entrar. Mas vai chegar o tempo de um grande crescimento. E porque eles estão no processo, percebe isso? Estão quietos no processo. Quanto tempo eu esperei, amados, até chegar no ponto, ministerialmente falando, em que eu estou? 22 anos. Quanto tempo Davi esperou até ser chamado pelo profeta Samuel, amado? Estavam lá os irmãos mais velhos, participando da mesa e da casa do pai, Jessé, enquanto Davi estava fazendo aquilo que era trabalho de menino, era trabalho de quem é pequeno, de quem não tem muita importância. Cuidar das ovelhas era um trabalho de pequena importância, porque os irmãos mais velhos, mais fortes, estavam na casa do pai. Mas é nesse contexto do trabalho com as ovelhas que ele escreve o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Ele não estava na casa do pai, ele estava lá no meio do pasto, amados. Quando ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele está falando de ovelhas que se desgarram, que caem pelos abismos, que ele precisa ir lá buscar, porque a vara corrige e o cajado traz para perto. Ele via isso nas ovelhas, ele via isso no processo de crescimento. Enquanto ele estava servindo, ele estava crescendo. Enquanto ele estava servindo, ele estava crescendo, amado. Quantas vezes eu pintei parede, né? Limpei banheiro de igreja. Ai, mas você, um coronel, na época era coronel, comandava um batalhão lá em Porto Alegre. Diga, processo. Enquanto Davi estava cuidando das ovelhas, ele teve que enfrentar um urso, teve que enfrentar um leão. Como é que você acha que aquele menino ruivo teve tanta coragem para enfrentar o gigante Golias? Processo. Antes de chegar ao gigante, ele passou por um urso e passou por um leão. Diga comigo. O urso preparou Davi para o leão. Diga, o leão preparou Davi para Golias. Diga, Golias preparou Davi para Saul. É, mano. Porque você conhece a história. Você lê a Bíblia, eu tenho certeza disso. Porque ler a Bíblia faz parte do processo. Quer crescer, mas não quer ler Bíblia. Aí fica difícil, né? Olha só, gente. Parêntese, antes da gente continuar. Acostume-se com pregação de general, ok? E pregação de general não amacia. Né? Eu sou acostumado a treinar homens, amados. Né? A retirar os homens do local de conforto. A retirar pessoas do lugar de descanso. Não, você não está... Tudo bem, está tudo bom, você está descansando aí, mas ei, você precisa crescer. Diga, eu preciso crescer. Diga, crescimento é algo intencional. E para isso, amado, Deus coloca pessoas. Deus coloca homens e mulheres que vão te instigar. É isso mesmo. Vão te desafiar.
eu acho que a gente vai fazer alguma coisa com homens aqui algum dia, viu, pastor? Né? Eu gosto muito de trabalhar com homens, porque homem, a gente trabalha com duas palavras que são chave: confronto e desafio. Homem só cresce com confronto e desafio. Homem criado pela vozinha, tomando mingauzinho, esse cabo aí precisa de tomar uns tapas de vez em quando, né? Aleluia. Tudo bem, vozinha, você fez um bom trabalho, cuidou do seu netinho, deu papinha para ele, coisa boa. Estava bem engomadinho, a roupinha bem limpinha para ir para a escola, né? Mas esse homem precisa crescer. E ele só cresce com confronto e desafio. Você só cresce com confronto e desafio, amado. Então, nessa manhã, mais do que amá-los, porque eu estou amando você. Quando eu trago uma palavra como essa, de confronto, de desafio, de tirar da zona de conforto, eu estou te amando. Quando Deus te coloca nessas situações, amado, Deus está te amando. Não, Ele não te abandonou, porque Ele não te abandona nunca. Digam, meu Deus, nunca me abandona. Então, pastor, por que acontecem situações adversas na minha vida? Para você crescer. Para você crescer. E você reclamando do processo, amado. Vou lhe dar um exemplo. Quando eu era major, eu estava comandando uma unidade na cidade de São Paulo. E eu fui escolhido pelo comando do Exército para compor a equipe que ia para o ABAT, o Batalhão Brasileiro no Haiti, missão do Haiti. Fiquei muito feliz, né? Era uma oportunidade. Para quem trabalha com guerra, para quem trabalha com atividade militar, estar na atividade, estar em combate é alegria. Que todo mundo foge, para você é alegria. Meu Deus. Pega isso agora, amor. Para quem não entende quem é, que está preparado, que tem a palavra, que tem o poder. Ah, não, isso aqui não, isso aqui para mim não. Para você, é agora. É agora que eu vou ver de novo o poder de Deus se manifestar. Entende? E aí eu fui chamado, estava me preparando para isso. Era 1 ano de missão, lá no Haiti. E aí de repente eu recebi uma ligação novamente do gabinete, do comandante do Exército, dizendo assim, não, você não vai mais. Você vai fazer um curso que estava previsto você fazer lá no Rio de Janeiro. E aí naquele momento eu fiquei questionando, poxa, mas puxa vida, eu queria tanto ir, né? Havia todo um projeto, havia todo um plano. Eu percebia que aquilo ali seria um motivo de crescimento para mim, pessoal, profissional. E essa porta se fechou. Eu fiquei chateado por um tempo, por uns dias, questionando Deus. Estou falando, amado, que eu fiz para você não ficar constrangido, viu? É porque a gente faz isso de vez em quando. Mas por que, Deus? Por que está acontecendo isso? Por que eu fiz tal coisa e não deu certo? Eu estava achando que ia dar tudo certo, que as coisas iam acontecer, estava até comprando já as coisas aqui, e de repente a porta se fecha. E aí, no final daquele ano, eu passei o comando, nós fomos fazer uma viagem, um cruzeiro, fui levar minha esposa para um cruzeiro. Fica a dica, viu, homem? Amém. Tem cruzeiro que sai daqui de Natal, não tem? Olha que para a gente ir para o cruzeiro a gente teve que viajar, né? Porque os cruzeiros só saem de Santos, Rio de Janeiro. Mas você mora pertinho de onde sai o cruzeiro. Amém, amém. Ai, pastor, o senhor não sabe a minha situação. Ainda bem que eu não sei, mas você não sabe a minha. Tome. E aí eu fui levar minha esposa para o cruzeiro, amado. Falei, vamos nos preparar aí, né? Tá tudo bem, aconteceu isso. Quando eu estava no cruzeiro, no primeiro dia, amado, tínhamos acabado de embarcar, estava na cabine. Aí ligo a televisão. Notícia, furo, né, do reportagem ali da Globo. Acabou de acontecer um terremoto no Haiti. E o prédio onde estava todo o staff da ONU ruiu e todos que estavam ali morreram. Está entendendo? Naquela mesmíssima hora, amado, Espírito Santo virou para mim com aquela cara assim. E aí? Fala agora, rapaz.
Tu não estava cheio de razão? Ei, vou te pegar na curva, viu? Ele ainda me disse assim, tu não é homem de fé? E aí, a tua fé não funcionou não, foi? Ei, amado, você não sabe de todas as coisas, viu? Existe um princípio no meio militar, o delegado ali sabe o que eu vou dizer, que se chama segregação da informação, ou segmentação da informação. Se eu não tenho necessidade de conhecer, eu não preciso conhecer. Porque se eu conhecer, eu vou sofrer. Entendeu? Vou me angustiar, vou ficar ansioso. E não sou parte do problema. Se você não é parte do problema, não precisa saber por que está acontecendo. Ei! Está me entendendo, amado? Pastores, auxiliares que estão aqui. Tem coisa que o pastor não comenta com você, amado. Não é porque ele não quer, não, porque ele não confia em você. Não, amado, porque você não faz parte da solução. Se você não faz parte da solução, não precisa saber. Ah, o pastor está escondendo a informação. Tá não, amado. Ele está te amando. É ou não é, pastor? Eu digo isso, amado, porque eu vivo isso todos os dias. Eu tenho nível de informação como general no Ministério da Defesa que você não imagina, amado. Né? Às vezes eu fico na situação até de aperto, que eu vou passear pelas igrejas, vou passar pelas igrejas ministrando e o povo quer perguntar. Mas, general, e aquele assunto lá? Eu falei, rapaz, eu não posso falar não. E eu brinco com a pessoa, né? Porque eu também sou da área de inteligência. Digo assim, olha, se eu te contar, eu vou ter que te matar. Então é melhor que eu não te conte, porque eu lhe amo. Entende? Tem coisas que você não precisa saber, amado. Tá aí você sofrendo, amado, perguntando, angustiado. Eu preciso saber por quê, mas por quê, amado? Ei, só creia. Tá entendendo o processo? E aí o Espírito Santo falou para mim assim, rapaz, você estava reclamando, achando que eu não estava te amando, achando que a sua fé não funcionava. Olha que besteira. Na verdade eu estava te salvando. Porque se você estivesse lá, hoje você não estava do lado da sua esposa. Eu comecei a chorar. Porque eu entendi o processo. Oh, aleluia. Existem processos pelos quais você vai passar, mano. Papai e mamãe, papai ontem fez aniversário, 96 anos, gente. Saudável, tocando violão, comendo doce de leite. São mineiros, né? A gente é mineiro. Mamãe com 86. Mamãe e papai foram casados. Não sei por que eu estou dizendo isso, mas alguém vai ser alcançado por essa palavra nessa manhã. Mamãe e papai foram casados por 22 anos até que ele se convertesse. Meu avô era presbítero da Assembleia de Deus. Eu amo a Assembleia de Deus. Né? Homens e mulheres convictos, sabe? Fazem com excelência. Né? Ministram com excelência, evangelismo de excelência. Você pode pensar assim, eles não têm a revelação que a gente tem. Ei, é melhor viver 100%, 10% de revelação, que você estar gordo de revelação e viver só 10%. Eu lhe digo, amado, que esses homens, olha a Assembleia de Deus, eles vivem 100% da revelação que eles têm. Aleluia, fecha parênteses. É só uma dica. Hashtag fica a dica. Hashtag não fala mal. Eu falei, amado, que era para ficar tranquilo, ok? O pastor falou assim, aperta o cinto. Vai passar por nossa turbulência de vez em quando, mas está tudo bem, papai está dirigindo. Está pilotando. Papai está pilotando. E papai, meu avô, diz para minha mãe, olha, ele não é crente. Você quer casar com ele assim mesmo? É julgo desigual. Você vai ter que passar por um processo. Não, mas eu creio que ele vai se converter. Tudo bem, mas não é assim. Porque a sua oração não passa por cima da vontade dele. Não existe oração macumbeira, mano. Vou orar e ele vai se converter. Não. Se não quiser, não se converte, mano. Tem livre-arbítrio. Oh, aleluia. Mas mamãe decidiu pagar o preço. 22 anos orando por aquele homem, mano.
A gente não podia ir para a igreja, né? Ele não gostava dos crentes. Mas aí, por causa de um processo, mamãe era professora da escola dominical e ensaiava um jogral de juniores, dos quais eu fazia parte. Tinha meus 9, 10 anos. E aí, o jogral tinha que se apresentar num domingo como esse na igreja. E aí, tinha que ter alguém para tocar o violão. E aí ela vira para papai era boêmio, mano, toca muito bem violão, até hoje toca. Tocava nas rádios, né? Vira para ele e fala assim: eu preciso de alguém para me ajudar, para tocar o violão para os meninos cantar. Ah, pastor, vai trazer um cabo que não é crente para tocar na igreja? Ui, deixa Deus falar. Mas vai dar oportunidade para esse menino que acabou de chegar. Nem sei quem é. Ei, durma com essa, viu? Fica aí tranquilo, tá tudo bem. Ó, turbulência, tá passando na nuvem, fica tranquilo. Tá tudo bem, é processo, é crescimento. Mas aí ela falou com o pastor falou: não, pode trazer, é seu marido, pelo amor de Deus. Se existe alguém mais interessado que ele esteja aqui dentro da igreja, sou eu. Mesmo sem ser cristão, pode trazer. Ele toca as músicas aqui dele, da gente. E aí ele começou a acompanhar o jogral. Mas ele fazia o seguinte: não, eu só vou, toco e vou embora. Não vou ficar para o culto com esse negócio de reteté, aleluia, glória a Deus. Nem para mim não, vai bater palma, não gosto desse negócio não. Tá bom. Ele vinha, tocava e saía. Só que o jogral começou a crescer, começou a ficar famoso. Ele começou a ser convidado para outras igrejas. E aí ele tinha que ir junto com o jogral, mas ficava chato, né? Não era uma igreja diferente, ele era convidado, ia receber até oferta. Imagine, amado, um homem ímpio recebendo oferta. Pense num processo. Como a palavra de Deus fala, né? Ajuntando brasas vivas sobre a cabeça. Rapaz, aquele negócio começou a queimar no coração do meu pai. E aí ele começava a ir para acompanhar o jogral em outra igreja e tinha que ficar para assistir o culto todo. Tinha que ouvir a palavra toda. E aí, amado, ele começou a ouvir a palavra, ouvir a palavra, ouvir a palavra. Numa dessas visitas a uma igreja, ele encontra com um companheiro dele de farra, amado, de boemia. Ele tocava e o cara cantava. E aí ele vira pro cara e fala assim: rapaz, o que você está fazendo aqui? Rapaz, tu não sabe de nada, rapaz. Eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus. Ele tomou um susto. Como é que é? Você conheceu Jesus? Ele conheci Jesus. Minha vida mudou. O que aconteceu, amado? Aquele homem que era o companheiro da boemia levou o papai para Jesus. Ele se converteu, toda a família foi servir ao Senhor juntos. Mas você percebe que se mamãe não tivesse esperado o processo, talvez ela tivesse se perdido no meio do caminho. Se ela não esperasse, amado, calada, oh aleluia. Mulheres, não sejam muito falar. Para que eu estou entrando nisso, pastor? Para que eu estou entrando nesse negócio? Eu sei que é problema. Não é o muito falar. Mamãe tinha um quadro de metalzinho. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Conhece o texto, né? Quando ela se casou, ela conta essa história, ela colocou aquele quadrinho na cozinha. Quando o papai entrou para tomar café de manhã, a primeira coisa que ele fez, pode tirar. Nessa casa quem manda sou eu. Esse negócio de crente aqui não tem não. Mamãe pegou o quadrinho. Brigou? Brigou não, mano. Pegou o quadrinho e disse assim, para papai, para quem resolve? Para papai não é natural não, para papai, quem resolve? Disse assim: pai, obrigado, porque vai chegar o dia em que ele vai pedir para eu colocar o quadro de novo na parede. Aquele quadro ficou guardado 22 anos, amado. Oh, aleluia. Processo, amado. Processo. Quando ele se converteu, ela estrategicamente botou o quadrinho em cima da mesa. Um dia ele passando para tomar café, viu o quadrinho.
Ué, guardou esse quadrinho ainda? Foi, guardei. Lembra dele? Eu lembro. Bote ele na parede. Oh, aleluia. Diga, processo. Diga, só vive destino quem suporta o processo. Oh, aleluia. É uma forja, amado, é uma forja. É no fogo forte que se forja aço bom. Nós temos uma música, né, que cantamos, eu dizia isso lá ontem no Ministério Sou da Fé, que nós cantamos com soldados correndo em forma. Uma das músicas que nós cantamos, eu gosto de citá-la, porque tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui, né? O que eu faço, pouca gente quer fazer. A fome, o frio é grande e o cansaço é para valer. Uniforme camuflado, pouca água no cantil, a mochila bem pesada, em guarda alta, né? Levantado meu fuzil. Mas quando me perguntam, eu respondo em alto tom. É no fogo mais forte que se forja aço bom. O melhor aço, amado, é forjado no maior calor. O que difere grafite de diamante? Os dois são feitos da mesma matéria-prima, carbono. O grafite é muito frágil, quebra facilmente. E o diamante é extremamente duro, corta qualquer material. E por isso é muito valorizado. Qual é a diferença dos dois, amado? Pressão e calor. Um passou mais tempo pelo processo. O outro processo foi menor. Quer crescer? Passe pelo processo. Processo de crer, processo de servir. Quando eu ensino no Rema submissão e autoridade, é uma matéria que eu amo, né? Não sei porquê, pastor, né? Tem alguma coisa a ver comigo, né? E a autoridade do crente, são duas matérias, né, que eu ensino. Ele até copiou uma ideia minha, ele não sabe, mas tem um dia da aula que eu ensino fardado. E o camarada veio copiar minha ideia, olha só. Pensa num negócio desse. A gente fala sobre autoridade, né? Sobre a vestidura de autoridade, revestido de autoridade. Fecha parênteses, né? Quando eu falo em submissão à autoridade, eu sempre uso frases, aprendi isso com meu pai, pastor Janduí. Frases para trazer a síntese de uma verdade. E a frase que eu falo em submissão à autoridade é a seguinte: quer ser alguém, sirva a alguém. Repete comigo. Quer ser alguém? Sirva alguém. Diga para alguém que está perto de você aí. Quer ser alguém? Sirva alguém. Isso fala de processo. Tem uma frase que nós temos no pátio de formaturas da Academia Militar das Agulhas Negras, aonde os cadetes se postam ali formados, pelo menos 3 vezes no dia, para tomar café, para almoçar e para jantar. Durante 4 anos, ou seja, quantas vezes eles param ali em forma nesses 4 anos? 3 vezes ao dia, por 4 anos. E bem à frente do pavilhão principal, tem uma frase no alto. Está escrito assim: cadete, ide comandar, aprendei a obedecer. Ele vê aquela frase por 4 anos, todos os dias. Não é sem razão que a palavra de Deus fala, não é? Escreve a visão, coloca em tábua, coloca no lugar alto para que todo mundo veja, até quem passa correndo saiba. Faz parte do processo, amado, ouvir a mesma verdade várias vezes. O que eu estou lhe falando nessa manhã, que pode ser que o meu pastor aqui falando já tenha falado várias vezes com você. Mas aprove ao Senhor trazer o general de manhã hoje, domingo de manhã. E olha que está um sol bonito lá fora, você podia estar na praia, né? Podia estar de sunga na praia, oh, aleluia. Mas você escolheu estar aqui, amado, para ser forjado. Porque aquele que está lá na praia agora, lá na frente, quando vir o teu sucesso, agora eu estou falando ali, pai, por que eu entro nesse assunto? Vamos lá. Tem gente que quer passar no curso de medicina, no curso de direito, mas não quer estudar.
Meu sogro tem uma frase que é muito curiosa, né? Ele brinca dizendo assim, para os meus meninos, né? Também estão nesse processo, já estão fazendo faculdade, já um odontologia e a outra jornalismo, servindo lá no Ministério do Verbo da Vida, inclusive, em Campina Grande. Ele dizia assim, ei, enquanto você está aqui dormindo, tem um japonês estudando, viu? O chinês também, né? Por que ele diz isso? Porque, olha, enquanto você está descansando, ele adiou o descanso. Esforço não significa não descansar. Esforço significa adiar um pouco o descanso. E suportar o fogo do processo, amado. A forja do processo. Eu não sei se você sabe, amado, mas a prata e o ouro, para se tornarem aqueles metais preciosos, eles precisam passar pela forja, né? Pelo fogo. O que o fogo faz, gente? Queima a impureza. Purifica aqueles metais. E não sei se você sabe quando que aqueles metais estão no ponto para sair da forja? Quando eles estão de tal forma líquidos e puros o suficiente para que o ourives, quando olhe para eles, veja a sua própria imagem. Não sei se você entendeu. Você, quem é que está na forja? É você. Quem é que está passando pelo processo? É você, amados. Quando Jesus olha para você dentro da forja, ele vê o rosto dele. Está entendendo? Quando ele, olha, olha que boa notícia, para você ficar bem feliz. Até que o ouro fique limpo, e ele veja o rosto dele, continua na forja. Fica mais um pouquinho aí, rapaz. Ai, pastor, por que eu estou na forja tanto tempo? Porque você não está refletindo Jesus. Quando ficar limpinho, amado, quando refletir Jesus, agora ficou no ponto. Agora é o tiro da forja. É um processo. Ele está fazendo isso porque ele não te ama? Não, pelo contrário, amado. Porque ele sabe o valor que você tem. Um ouro de pior qualidade, você deve já ter comprado. Graças a Deus que você, homem casado aqui, não compra mais aqueles anéisinhos assim, só banhado a ouro para sua esposa. Ai, pastor, eu também sou professor de vida de prosperidade. Porque você sabe que aquele anel que é só banhado no ouro, ele parece ouro, mas não é. Quando for para a praia com ele, fica todo manchado, não é? Depois de um certo tempo começa a descascar, não tem qualidade. É por isso que é barato. Como a sua esposa vale muito, você não pode dar um anelzinho barato para ela assim. Aleluia. Homens casados, digam amém. Amém. Eita, que as mulheres ficaram felizes agora. Não é? Aleluia. Ei, amado, é um processo, viu? É um processo. Houve um tempo em que eu só saía com a minha esposa para comer pipoca. Era o passeio que dava. Vamos comer pipoca, né? Vamos na padaria, vou trazer um sonho para ela. Né? Tá tudo certo, amado. É um processo. Hoje a irmã não vai em qualquer lugar, não. Tá certo, foi eu que criei, né? Foi eu que criei, eu que alimentei. Hoje não é qualquer sapato não, amado. Antes era aquele sândalo, lembra aquela marca, né? Era Dakota, era mais simples. Agora não, amado, agora é Jorge Bischoff, uns negócios diferentes, né? Mas como é que chegou até aqui? Um processo, amado. Tá tudo bem, ei, olha só, para você não ficar triste. Todo mundo está no processo. Talvez você esteja no início do processo. Está tudo bem. Não interessa em que ponto do processo você está. Interessa que você não pode ficar parado. Você precisa passar para a próxima fase. Andar no processo. Aleluia. Para o pastor Palhano não achar que eu não leio Bíblia, vamos ler Bíblia, né?
Deixa eu voltar para cá. Aleluia. Vamos ler a Bíblia. Vamos botar fundamento nisso. Eu não quero cansar vocês, mas aquilo que foi colocado por Deus no meu coração precisa chegar, né, até você. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem quer ser como Jesus foi aqui? Ainda bem que você quer ser, não é? Porque Paulo fala em 1 Coríntios 11, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, o nosso propósito, amado, na terra, é reproduzir o modo de vida que Jesus viveu. É como a palavra de Deus nos ensina também, Jesus, confrontando os fariseus, disse, não é? Não sois vós deuses sobre a terra? Deus com letra minúscula, ok? Não somos nós os representantes legítimos de Deus na terra? Por que é que eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo? Principalmente quando estamos num ambiente como esse aqui, público e sendo gravado. Porque eu represento uma instituição. Percebe? Eu não posso falar qualquer coisa, porque eu sou um general do Exército. E o Exército é uma instituição nacional, permanente, né, de referência. Então, quando eu falo algo, é como se o Exército estivesse falando algo. Você é embaixador de Cristo, amado. Você é o legítimo representante de Cristo na terra. Quando você fala, é como se Jesus estivesse falando. Eita glória. Agora pense aí se o que você tem falado, Jesus poderia falar. Não é possível, de novo o preço do ovo, olha só. Desmantê-lo, miserável. Jesus falaria isso. Esse ônibus apertado, que calor, ô dia miserável. Jesus falaria isso. Fique tranquilo, mas ó, turbulência. Continua olhando para frente, papai está pilotando. Nós somos os representantes de Deus na terra, amado. Quando eu e você falamos, é como se Jesus estivesse falando. Sede meus imitadores, Paulo nos ensina, como eu sou de Cristo. Existe aqui uma intencionalidade mesmo, amados, em imitar a maneira como Jesus viveu, falou, agiu, como ele usou a unção, como Jesus andou por toda a terra, Atos 10, 38, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque o Espírito de Deus era com ele. Quando você vê sobre a vida de Jesus, você vê que Jesus, e aí Filipenses, né? Filipenses 2,5. Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Ei, não está falando de algo espiritual. Está falando de alma. De disposição. De desejo do coração. Dos sentimentos e das emoções. Tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia. Muitos querem a fama, mas não querem o processo. Muitos querem o púlpito, mas não sabem o processo que é, mano. Muitos querem a prosperidade, mas não querem o propósito. Alô? Ah, eu quero ser abençoado, aleluia, eu quero bênção. Mande bênção, Jesus. Mas não quer propósito. Para quê? Para você ficar luxando? Um carrão bacana, dizendo assim, olha como eu sou próspero. É isso? Oxi, que desmantelo é esse, mano? Que miséria. Se você só quer viver a vida regaladamente, comendo e bebendo e fazendo bem, a palavra de Deus fala que você é miserável. Miserável homem que você é. Que só entende isso. A outra frase que eu falo quando ensino vida de prosperidade é, diga assim comigo, prosperidade não é sobre mim, é sobre Deus através de mim. Não é sobre você, bonitão. Ai, porque eu vou declarar, oh aleluia, vou deitar na redinha, fazer massagem aqui em Tião. Tião é um cachorro. E vou declarar agora, venha carro novo,
Não é assim não. Prosperidade não é sobre você, amado. É sobre Deus agindo através de você. Prosperidade na vida do cristão tem propósito. Só vive o propósito quem suporta o processo. Oh, aleluia. Crescer, amado, é um processo. Abre lá em Hebreus 5, 7. Essa passagem é muito boa. É bom, né, pastor Marcelo, ver a unção se movendo de formas diferentes, né? Ontem foi mais pegado, né? Agora não, agora é uma coisa mais tranquila. É porque aqui a faca tem que entrar, né? Então, é uma faca bem suave. Eu vinha afiando ela no carro. Né? Ranilson me emprestou uma chaira. Sabe o que é chaira? Aquele negócio de ferro assim que você afia a faca. Eu vim no carro só afiando. Aleluia. Hebreus 5, 7. Ele, Jesus, aquele que você imita. Nos dias da sua carne, dias que esteve na terra, assim como eu e você estamos, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, que era Deus, e tendo sido foi ouvido por Deus, por causa da sua piedade, embora sendo filho, eu gosto dessa expressão, muito embora, a despeito de tudo isso, o mesmo Jesus que disse diante do túmulo de Lázaro, obrigado, Pai, porque você sempre me ouve. Aliás, eu só estou dizendo isso para que eles saibam que eu fui enviado por você. Esse mesmo Deus amado, lá no Getsemane, falou, Pai, se possível for, afasta o cálice. Ele não foi ouvido. Alô? E se Deus tivesse ouvido a oração dele? Pai, você sempre me ouve. Percebe um contrassenso aí, amado? Ué, a Bíblia está se contradizendo? Jesus disse que sempre ouve. Mas Deus não ouviu a oração de Jesus quando ele disse, Pai, afasta de mim o cálice. Sabe por quê, amado? Porque aquele cálice fazia parte do... É por isso que o livro de Hebreus diz aqui, embora sendo filho, ele era o filho de Deus, amado. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Existe um aprendizado, amado, de excelência no meio de adversidade. Lá pelo mês de outubro, aí, setembro, outubro, nós vamos fazer lá em Campina Grande. Fica a dica. Se você é homem, tenha coragem. Só se tiver coragem. Se tiver coragem, não vai não, tá bom? Eu gosto de confrontar homem. Você quer ver você mexer comigo, você dizer assim, duvido que você faz. Ah, rapaz, falou isso pra mim. Aí eu viro o bicho. Eu virado no giraia, né? Agora eu vou fazer até o final. Não é? Lá nós vamos fazer um acampamento de homens. Vai ser o Guardiões. Ah, pastor, está copiando o legendário? Estou não. Fique tranquilo, viu? Tem nada a ver. Porque legendário é para o camarada se encontrar. Oh, agora eu sou gente, agora eu sou... Não, não é isso não. Guardiões é para fazer você que é homem cristão, que já é homem da palavra, descobrir o seu destino profético. Aleluia. Fecha parênteses. Beijo, pessoal do legendário. Ó, tá bom? Amo vocês, viu? Estão fazendo um trabalho excelente. Glória a Deus. Deixa eu corrigir porque está sendo transmitido, né? Olha, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Mas a gente vai fazer outra coisa, tá bom? Esse trabalho, amado, Guardiões, é justamente para colocar esses homens sobre condições adversas, para através da adversidade aprender. Isso é neurociência, amado. Não é invenção não, tá bom? Tudo que você aprende junto com uma emoção forte, gera um aprendizado acelerado. Meu Deus. Você vai lembrar na sua vida aí, amado, situações. Vamos dizer, um acidente de carro. Que você estava com a sua esposa. Você lembra exatamente com detalhes o que aconteceu, não sabe? Eu fiz isso, depois eu fiz isso, porque eu fiz isso aqui, ela foi salva, não é assim? Situações extremas,
Eu lembro exatamente o momento que o meu filho saiu da barriga de Viviane. Emoção extrema, né? Estava vendo meu filho sair da barriga. Meu Deus, espera aí, essa barriga aqui é Viviane, ela está ali, a cabeça dela está ali, mas está aqui cortado, é uma barriga, e o menino está saindo lá de dentro. Eu lembro exatamente. Quando existe emoção envolvida, principalmente, particularmente emoção forte, o aprendizado é firme. Então quer dizer, amado, que aquelas adversidades mais calorosas, aquelas situações mais desafiadoras, amado, é nelas que você vai crescer com mais velocidade. Uau! Jesus aprendeu a obediência pelo que sofreu. Mas ele sofreu o que mesmo, hein? Morte de cruz, amado. Não foi uma morte rápida. Se fosse uma guilhotina, era fácil. Ai, pastor, fácil? Amado, que não tinha sofrimento, não. Ele ficou cravado na cruz, amado. E olha, eu vou lhe dizer, naquele excruciante momento ali da cruz, né, da hora sexta, hora nona, ele ficou preso ali na cruz por 3 horas. Foi misericórdia de Deus, viu? Porque normalmente o crucificado ficava dias pregado na cruz. Ao ponto de eles fazerem o quê? Para acelerar a morte? Quebrar o joelho. Porque quando ele estava começando a descer, pendurado na cruz, começava a asfixiar, o camarada se levantava no pé e voltava a respirar. Então ele ficava nesse processo de cai, levanta, muito tempo. Aí quando quebrava a perna, não tinha como levantar, o camarada morria asfixiado. Que morte beleza, né? Que morte agradável. Pois é, amados, Jesus aprendeu a obediência pelo que sofreu. Esse processo, amado, gerou crescimento. Eu não estou dizendo que você precisa ser crucificado para aprender alguma coisa, amado. Porque agora nós estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. Mas a graça não lhe tira a necessidade de passar por provações. Aleluia. Olha que palavra de equilíbrio maravilhosa. Porque alguns se perdem na graça, não é? Entram numa graça extravagante, numa graça radical. Não, está tudo bem agora, eu estou na graça. Não? Ei. Oi. Deixa eu te avisar. Tem que crescer ainda, viu? E para crescer tem que ter sofrimento, tem que ter processo. Ei, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para os que lhe obedecem. Tiago 1:2, abre comigo lá também. Oh, aleluia. Você está aprendendo alguma coisa hoje, amado? Eu oro para que você saia daqui mais consciente e mais preparado, amados, olhando as coisas por um outro prisma. Oh, aleluia. Com uma inteligência espiritual aguçada, com uma oração de Paulo aos Efésios, não é? Não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de toda glória vos conceda espírito de sabedoria e discernimento, iluminados os olhos do vosso entendimento para poderes entender, saber qual é a esperança do chamamento, a riqueza da glória, da sua herança e o poder que opera em vocês, aqueles que creem. Tudo isso está disponível para nós, para o nosso crescimento, amado. Mas isso é um processo. Não fuja dos processos. Eles te farão mais forte. Eles te farão mais ágeis. Quer ver um processo bom para você? Aliás, eu vou falar num ambiente que é muito fácil, né? Vamos acordar às 5h45, né? Para assistir live. Pelo amor de Deus, pastor, faz isso não. Põe mais tarde. Eu me levanto às 5h20, amado. Todos os dias. Todos os dias. Escrevo uma palavra. Hábito que eu aprendi com meu pai espiritual. Uma palavra que eu mando para mais de 10.000 pessoas. Palavra para hoje. Faço isso. Por volta de 5h40, saímos eu e minha esposa para a academia, para malhar. Diga amém.
Todo dia, mano. Segunda a sexta. Tá rindo, né? Ai, pastor. Fala nisso não. Então, amado, isso faz parte, é processo também, viu? Você quer levar a palavra, mas está matando o cavalo. Tem uma palavra boa, tem unção, tem tanta gente para ser alcançada, mas está matando o cavalo. O cavalo é esse corpite bonitão que você tem aí, amado. É processo, tem que cuidar dele. Amém? É um processo, amado. Ei, olha só. A maioria das coisas que envolve crescimento, você não vai ter vontade para fazer. Eu vou dizer de novo para você dizer amém. Vocês ficaram com uma cara assim de cachorro na canoa. Vou dizer de novo. A maioria das coisas que geram crescimento, mas você não vai estar com vontade de fazer. Levantar cedo, orar 2 horas por dia, ler a Bíblia mais tempo que você está lendo, ler livros espirituais, estudar, naturalmente falando. Eu gosto tanto de estudar, eu fico 5 horas estudando. Mentira, mano. Você quer dormir, quer ir para a praia, quer ver televisão. O corpo, amado, a carne, o presuntão aqui, quer folga. Para crescer, amado, tem que ter esforço. A gente brinca lá em casa, né? Tem coisa, amado, que para gerar crescimento. Por exemplo, isso. Você acha que eu levanto todo feliz da vida? 5h20 da manhã. Que alegria. Levantando cedo, gosta de levantar cedo. Tudo escuro ainda, amado. Até o passarinho está dormindo. Nem ele acordou. Tem uma calopsita lá em casa, mas ela não acorda, ela está dormindo. O cachorro está debaixo da cadeira, debaixo da cama. Eu estou de pé. Tem coisa, amado, que você, para gerar crescimento, você tem que fazer assim. 1, 2, 3, vai. Vou te dar um exemplo. Aqui, ó. Olha só. Isso aqui, ó. A gente fala pouco sobre isso, né, pastor? Vamos falar um pouco sobre isso aqui, ó. Se você ficar pensando muito, você não faz nada. E pelo amor de Deus, não pense que eu estou falando isso para você vir aqui dar oferta para mim, não, hein? Saia desse lugar de infantilidade, isso é meninice. Isso aqui, amado, não tem que pensar muito, não. É 1, 2, 3, levanta e vai. Quantos relógios eu já dei, amado? Quantos ternos? Levanta e vai, amado. Faça. Coisas espirituais, coisas que geram crescimento, amado. Invariavelmente o teu corpo não vai querer fazer. Porque o seu corpo não está salvo ainda, amado. A sua alma ainda está presa naqueles pensamentos chatos, sabe? Aqueles pensamentos errados. Mas eu vou dar dinheiro para o pastor. Oh, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, cresça. Diga para quem está perto de você aí. Ei, por favor, cresça. Aleluia! Olha, essa mensagem, mas era para a gente estar chutando cadeira, correndo de um lado para o outro. Amado, revelação. Revelação do que Deus quer que a gente faça. Revelação dos lugares que Ele quer que nós conquistemos. Amado, você acha que os lugares grandes dessa terra estão reservados para ímpio? Não! Está reservado para justo, para filho de Deus. Oh, aleluia. Hoje nós já temos alguns generais crentes, mas ainda são muito poucos. General, pastor, só tem um, amado, que é o que está falando com vocês hoje. Amado, você acha que Deus não quer mais gente, não? Diretor da Polícia Rodoviária Federal, crente. Né? Delegado geral da Polícia Civil no estado do Rio Grande do Norte, crente. Você já se viu lá? Hoje eu ocupo um gabinete, amados, no 6º andar de um dos prédios da Esplanada dos Ministérios. Falei isso ontem à noite, né? É um lugar de destaque, né? Estar num gabinete só seu, na Esplanada dos Ministérios, significa que você chegou em algum lugar, não é?
E eu, esses dias, acabei de assumir a função, estou há 2 semanas na função, sentado, olhando para o Lago Paranoá, né? É uma vista maravilhosa, uma janela grande, assim, uma vista maravilhosa. E eu comecei a me perguntar, falei, pai, o que eu estou fazendo aqui? Era para estar fazendo outra coisa. Quem sou eu na fila do pão? Ele virou para mim e falou assim, você é o meu filho. Você é aquele em que eu olhei por sobre a terra e vi que você tinha condição de estar aí. Porque essas coisas não te contaminam. Processo, amado. A função que eu estava anteriormente era a função de diretor dentro da Secretaria de Finanças do Exército, diretor de finanças, de contabilidade e finanças. Ou seja, todo o dinheiro do Exército passava na minha mão, amado. Será que não precisa de um homem sério, honesto, correto, para mexer com quase 60 bilhões de reais, amado? Imagina aí, amado, a quantidade de situações nas quais eu posso ou poderia ter me metido por fazer uma gestão errada disso. Você está entendendo aonde que Deus quer que você vá? Não é por causa dos meus olhos azuis, não, amado. Não é não. É porque Deus encontrou em alguém que podia estar lá naquela posição. Sabe por quê, amado? Porque algum tempo atrás, processo. Há 10 anos atrás, o meu pai espiritual, o pastor Genuíno, falou assim, rapaz, Deus vai te colocar em funções onde você vai mexer com muito dinheiro. 10 anos atrás. E é o seguinte, você vai ver esse dinheiro passar pela sua mão e não vai sentir em momento algum desejo de fazer algo errado com ele. Mas calma, não completou a profecia, não. Ele disse assim, porque vai chegar o tempo que você vai fazer isso para o reino. Você vai ver muito dinheiro para o reino passar na frente de você. E por causa da sua integridade, por causa do processo. Meu pai espiritual fala sobre isso também. Né? Algumas pessoas o encontraram, já o indagaram assim, nossa pastor, acontece comigo também. Porque você cresce. Houve um tempo que eu só observava ele fazendo. Depois eu comecei a fazer, ele me vigiava fazendo. Hoje eu estou fazendo sozinho. Processo. E ele fica só admirando e rindo. Foi ele que disse, olha, vai chegar o tempo, Jason, há 15 anos atrás. Vai chegar o tempo que você vai estar lá naquela plataforma lá em Campina Grande. E o mundo inteiro vai ver você. Mas é um processo. Percebe? É um processo. E aí, estando naquele lugar, amado, estando lá naquele pavilhão, naquele prédio, na esplanada, Deus me disse isso, olha, você precisa estar aqui por causa do processo. Porque tem áreas, tem gabinetes, que ninguém entra. Eu já estive com pessoas, amado, que você vê na televisão todo dia. Meu Deus do céu. Você tem que chegar nesses lugares, amado. Você é você mesmo. Pastor, você. Você tem que chegar nesse lugar. Esse lugar é seu. Mas aguente o processo. Você vai chegar lá. Eu estou lhe dizendo, pastor, que a gente vai ter gente aqui nessa igreja com bastante influência. Porque está chegando esse tempo. Dentro do processo, vai chegar o tempo em que você vai... Eita glória! Você vai usar a inspetoria. E não tem problema não. É um uso intencional. Porque eu faço isso também. Né? O povo vira para mim e fala assim, general, sério mesmo que você é pastor? Eu falei, sou, rapaz. Eu não acredito não. Sou um camarada tão inteligente. Tão inteligente, tão cheio de estudo, rapaz, já foi tão longe. Inventar esse negócio de pastor. Eu falei, rapaz, você está falando de uma coisa que você não conhece. Se você soubesse que eu largaria tudo, toda a farda, todas as medalhas que eu tenho, em troca disso. Oh, aleluia. Mas você entende que, a despeito disso, o lado espiritual ser importante, é necessário o lado natural. Uma coisa não atrapalha a outra.
amado, você crescer, você ser o gerente, você ser o presidente, você ser o vereador, amado, o deputado estadual, isso não atrapalha o seu chamado. Se estiver alinhado com o chamado, amados, isso contribui com o chamado. Eu estou chegando por causa do processo, eu estou terminando, gente, tá? Fique comigo só mais um pouquinho. Preciso dizer isso. Eu estou chegando agora, não é? Com quase 20 anos de ministério pastoral e 23 anos no Verbo da Vida. Agora eu estou chegando naquilo que eu sempre desejei, que é trabalhar com homens. Mas teve um monte de coisa que eu fiz no meio do caminho. Louvor, diaconia, professor de criança, não é? Processo. Essas coisas vão construindo este homem que chega até aqui pronto para entrar no destino profético. Amém. Aleluia. E nesse processo, amado, não é? São 37 anos trabalhando com homens. 37 anos pegando menino e transformando em homem. Porque se você, cadê o que se alistou agora? Cadê ele? Levante aí, rapaz. Vem cá, vem cá. Como é que é teu nome mesmo? Lucas. Nome de guerra? Eduardo? Eduardo Vidal. Você percebe por que eu perguntei o nome de guerra? Porque a partir de agora ele não é mais o Lucas. Ele é o Eduardo Vidal. Como assim, pastor? É a mesma coisa, não é não? Quando você muda de performance, você muda de nome. Vocês estão vendo ele meio franzino assim, né? Meio churuquinha, magrinho, carcassinha de grilo. Tá tudo certo. Dezinha, vai? Dezinha, por favor. É só para ficar, só para ele lembrar. Dezinha, só dezinha. 7, 8, 9, 10. Tá bom, obrigado. Fica aqui, rapaz. Vai embora não, Eduardo. Agora, por favor. Você talvez não tenha percebido que você não teve um contato com a vida militar. Mas quando eu chamei ele aqui à frente, ele já sabia que eu sou um general. Ele já adotou a posição de descansar. Se ele viesse aqui antes de ter entrado no exército, ele vinha assim, ó. Era outra postura. Mas porque ele já entrou numa outra realidade, ele já veio numa outra posição. Está entendendo? Está entendendo? Fica comigo. Disse, né? Franzino. É um processo, amado. Ele ainda não faz 40 flexões. Vai fazer. No final desse ano, ele vai estar fazendo 40 flexões. Ainda não corre 3.200 metros em 12 minutos. Mas vai correr. Por quê? Porque tem um processo. Ele vai ser preparado nisso. Escreve o que estou dizendo, mano. Daqui a um ano, olha para a cara do Eduardo. Você não vai ver esse menino aqui. Você vai ver uma postura de homem, é diferente. Peito para fora, barriga para dentro, olhar. É diferente, amado. Um homem que é homem, entendeu? Cumprimenta aqui. Ó, foi meia boca. Podia ter sido melhor, né? Homem que é homem, amado, cumprimenta olhando nos olhos. Aperte de mão de homem, aquele que dói a mão, sabe? Ei, rapaz. Boa tarde, bom dia, general. Meu nome é Eduardo Vidal. É assim. Vai crescer, vai deixar de ser menino e vai se tornar homem. Quando era menino, agia como menino. Falava como menino. Ai, minha mãe. Estou com fome. O que tem para comer hoje? Não. Vovó, cadê o mingau? Não é? Está balançando a cabeça. É. Vovó, cadê mingau? Então, agora não, mas porque lá no quartel, o menino chora e a mãe não vê. O menino chora e a avó não vê. Mas você vai ver, mano, daqui a 6 meses, a postura.
a musculatura. Como é que você desenvolve a musculatura? Exercício. Vai doer, amado. Vai doer, vai querer desistir. Ei, não ouse desistir. Diga para quem está perto aí, ei, não ouse desistir. Não morra no meio do processo, amado. Obrigado. Excelente. Glória a Deus. Não ouse, amado, parar no meio do processo. Viu? O processo tem que se completar. Como o apóstolo Paulo nos ensinou, não é? Corri a carreira, combati o meu combate, acabei a carreira, completei a carreira, guardando a fé. Eu quero ler mais uma coisa só, você pode, o Ministério de Louvor pode vir aqui à frente. Aleluia. Obrigado, Pai. Quero ler só mais uma coisa com vocês. Aleluia. 1 Pedro 4,12, abre comigo lá. Você vai se alegrar com isso. Porque essa é a palavra que Deus me deu para deixar com vocês aqui. Não é? Eu vou, vocês ficam. É uma questão de jurisdição. Deus não me deu Natal. Deus me deu Brasília e Gama. Mas Deus deu Natal a vocês. Aleluia. Então quem é que conquista Natal? Vocês. 1 Pedro 4,12 diz assim: amados de Natal, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também... Uau! Então, não foque no sofrimento, não foque no processo. Por quê? Na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Ei, amado, vou te dizer como é que termina o processo. Manifestação da glória e alegria. Sabe o que te espera depois desse processo? Glória e alegria. Não, vou dizer de novo. Sabe o que te espera depois desse processo que você está vivendo? Glória e alegria. Oh, aleluia. Então a dica é, se alegra antes. Vamos ficar de pé? Aleluia, vamos lá? Uma coisa bem alegre para a gente ficar alegre aqui. Amém? Essa é a boa notícia, amado. O processo termina em glória e alegria. Não se preocupe. Você só vai melhorar? Pode. Bom demais. O processo termina em glória e alegria. Não se importe com a leve e momentânea tribulação. Meu Deus, eu estou dizendo isso profeticamente para você nessa manhã. Não se importe com a leve e momentânea tribulação. O que você está vivendo, amado, se é desafio, se é adversidade, diga comigo, é leve e momentânea. É leve e momentânea. É leve e momentânea. Diga isso na cara do diabo agora, viu? É leve e momentânea. Oh, aleluia! E isso, amado, vai produzir dentro de você eterno peso de glória. Diga comigo assim, só vai melhorar.